Olá, meninos! Como vão todos? Estou passando por aqui. Vou fazer um vídeo curtinho, só para matar a saudade de vocês e para falarmos aqui do capítulo 3 da nossa apostila, que começa ali na página 23. Nós vamos trabalhar com o renascimento. Eu já havia passado um texto para vocês, né? Mas hoje eu vou fazer um vídeo curtinho aqui, só mesmo para tirar algumas dúvidas das primeiras páginas dessa apostila. Isso porque, gente, eu vou confessar, eu tenho muita dificuldade de fazer esses vídeos, porque eu não tenho aplicativo de edição, eu não sei mexer. Então, assim, eu tenho feito muitos vídeos curtos para os alunos de piano. Esse eu tenho mandado, eu tenho dado as aulas, tenho dado resultado. Eu espero também que vocês aí com os professores de instrumentos estejam caminhando e venham aqui fazer um apelo, gente. Tá difícil sim, tá difícil para todos nós, mas nós vamos vencer essa batalha. É um momento de aprendizagem em todos os aspectos de nossa vida, né? De nossas vidas, na verdade. Então, assim, vamos ter fé, que eu acho que esse é o elemento mais importante agora, a fé. Vamos ter também um pouco de solidariedade, ajudar um colega que está tendo um pouco mais de dificuldade, né? E vamos ter, na verdade, disciplina, porque para trabalharmos em casa, tanto nós professores como vocês alunos, não deixa de ser um trabalho, né, uma dedicação, nós temos que ter disciplina. O que eu venho pedir aqui? Que você organize uma planilha de horários para que você possa estudar diariamente. Por exemplo, hoje eu vou estudar a história da música. Vou tirar 2 dias, 3 na semana para estudar um pouquinho de teoria. O instrumento, o ideal é que se pegue um pouquinho todo dia. Professor, eu trabalho. Realmente, aí é difícil. Mas olha, gente, não adianta você pegar uma vez só na semana. Eu tenho tentado aqui, entre as tarefas domésticas, né? Porque eu também tenho essa parte, esse lado meu de dona de casa, né? Eu tenho tentado me organizar, são 2 escolas. Não é fácil atender os alunos de instrumento, o atendimento é individual, mas tá indo. Então hoje, para a gente começar, eu estou toda empolgada, estão vendo que meu celular tá paradinho, né, numa posição confortável. Eu comprei um suporte que chama Estúdio e ele tem uma iluminação, ó. Ele muda aqui, olha a corzinha da luzinha aqui, ó, mudou. Eu gostei desse amarelinho aqui, parece que tira um pouquinho das minhas rugas, né? Ou esse com amarelo demais. Tem esse aqui, ó, mais azulado, sabe? E tem esse. Acho que eu vou deixar nesse. Não, deixa eu ver. Não, esse. Vou deixar nesse. Aí, o que acontece? Coceira no nariz, né? Mas eu tô dentro de casa, pode coçar, não tem problema não. Oi, gente, então vamos lá. Começando agora para valer, brincadeiras à parte. Lá na página 23, eu peguei lá a música renascentista. Vocês têm um recorte temporal. Então, nós saímos da Idade Média e agora nós vamos entrar num período muito iluminado. É um período diferente em que o homem é o centro das atenções. Ele vai de 1450 a 1600, mas saibam vocês que esse recorte temporal, ele não é extremamente preciso, ok? Sempre eu tento falar isso. E lá no início dessa página, vocês vão ver que existem músicos como... Tem um lá que tá escrito assim, ó, lá dos Países Baixos da Europa. Josquin, mas não é Josquin, você vai falar Josquin de Pré. Chique, né, gente? Josquin de Pré. Aí depois tem o Laços, que é o Orlando de Laços. Depois nós temos alguns ingleses. A Inglaterra agora vai aparecer nesse cenário, ok? Então nós temos lá o Thales, o Thomas Tallis, William Byrd, o Morley, o Bull, o Dowland. E aí depois eu tô falando só os mais famosos.
Aí eu vou pular lá para Itália. Palestrina, ai gente, vocês têm que ouvir muita música do Palestrina. Eu vou colocar um pouco, são maravilhosas, tem muita coisa importante. Aí tem o Giovanni Gabriele e o Cláudio Monteverde. O Cláudio Monteverde tem composições maravilhosas que eu vou mostrar para vocês. E aí, retomando esse período, então nós vamos fazer um pouquinho de comparação com a Idade Média. Lembra que na Idade Média eu falava que o período era o quê? Teocêntrico. Teocêntrico, ou seja, Deus era o centro das atenções, ou tudo em nome de Deus. Quem mandava? A Igreja Católica. Mas ainda, depois, o que nós vamos ter? A igreja vai passar por um processo de transformação, né? E ela vai ter a música dela que começou lá no canto-chão com uma única linha melódica. Aí depois ela passa com 2 linhas melódicas, que são as formas organo. Depois ela começa a explorar a polifonia. E aí nós vamos ter uma forma musical muito importante já na segunda fase da Idade Média, que é pós ali Notre Dame, Paris, que tem escola de música, tudo que nós já vimos. Nós vamos ter, gente, uma forma ainda lá na Idade Média que vai ser trazida para o Renascimento. Esta forma é a forma moteto. E por que eu chamo a atenção dessa forma? Na Idade Média, o moteto ele foi feito a 3 vozes. Vocês vão ver lá na página 17. Só que era assim, eles punham uma letra bíblica, punham uma outra letra poética, às vezes eles punham, gente, 3 linhas de texto. Agora você imagina, gente, como é que é você assistir uma missa cantando e orando com 3 linhas de texto diferentes? Ah, vou te contar. Eles não tinham essa noção ainda, estavam se organizando. Pode olhar lá na página 17 que você vai ver essa confusão. Mas a forma moteta ela é interessante, que ela começa com estilo de imitação. Ou seja, eles tinham padrões, eles já começaram desde lá da Idade Média, fazer aqueles padrões de pequenas células rítmicas, que eles reproduziam essas células e iam, por exemplo, o tenor fazia essa apresentação, aí depois o soprano fazia também, quieta meu gato, gente, desculpa, tá? É o gato aqui me atentando. E eu não vou fazer outro vídeo por causa dele, não. Então, continuando. Aí, o que acontecia? O tenor, eles faziam, só que cada um com uma voz. Pensa que a dificuldade é fazer esse processo de imitação, mas cada uma com um texto. Depois isso vai evoluir, nós vamos ver aqui, já lá na página 25, a composição do Josquin de Pré, um holandês, de 1440 a 1521, que ele vai fazer um moteto muito importante. Adivinha? O Absalom. E quem era Absalom? Ah, vocês aí que leem a Bíblia sabem muito mais que eu, não sabem? Filho de Davi. Então, eles fazem esse moteto, e aí o que eu vou pedir? Você vai lá na página 17, e depois vem aqui na página 25. Compara as 2 estruturas da forma musical. E aí vocês vão ver que esse moteto já do Renascimento, do Josquin de Pré, foi muito interessante, muito importante. Esse exemplo aqui do Absalom, eu vou ver se eu acho o vídeo depois para postar para vocês. Ele tá escrito as 2 pautas em clave de Fá, mas ele já está dividido em 4 vozes. E a grande característica musical do Renascimento é que as linhas melódicas elas são contínuas. Professora, mas o que é ser contínuo? Contínuo é o seguinte, meninos. Eles tinham, por exemplo, vocês vão pegar a primeira frase musical, do 1, 2, 3, 4, 5, do 6º compasso. Aliás, do 1 até o 6º compasso. Vocês vão reparar que
ela é reescrita em outras vozes. Ela pode ser reescrita até com outra nota musical, mas a linha da frase musical rítmica, por exemplo, semibreve, mínima, você vai ver as figuras musicais, são parecidas. É um grande processo, gente, de imitação. Gente, isso é importante demais. Muito importante. Uma voz começou a imitar a outra. Ai, professor, e por que isso é tão importante? Ah, deixa eu te contar. Qual que é o próximo período? Período barroco. E no período barroco nós vamos ter Handel, Vivaldi, Bach, principalmente Handel e Vivaldi. Principalmente Handel e Bach. Handel e Bach vão escrever muito para coral. Um exemplo, quando Handel fez o Messias, na época que eu for falar do barroco, eu vou mostrar para vocês que tem o Aleluia tão conhecido. O que é feito o Aleluia? Quantos trechos no Aleluia de Handel não são repetitivos, né? Às vezes numa linha melódica diferente, mas que são imitativos. Então esse processo de imitação, ele começa com a forma moteto. Começou bem mais simples lá na Idade Média. O que eu quero que vocês façam? Vai lá, vejam, analise a partitura do moteto medieval, dos textos diferentes, e aí lá no Renascimento, vocês vão ver que o texto é um só. Eles vão falar o mesmo, só que eles começam a fazer recortes, iguais nos coros, quando vocês têm... Às vezes não pega a frase inteira, pega uma palavra e põe ela numa nota longa. Comecem a observar isso, ok? Então nós temos a forma moteto já no Renascimento, é uma das formas muito importantes do Renascimento, essa forma musical para coral, e nós vamos ter aí escrita das 4 vozes. E aí, nós já vamos ter agora, nesse período, retomando o que eu falei lá do teocêntrico, nós vamos ter agora o período antropocêntrico. O que é isso? O homem. Agora, gente, se vocês observarem, entrem na internet, esculturas, pinturas renascentistas, vocês vão ver muitos desenhos de corpos, esculturas também, e muita coisa nova, mas com algumas características de uma retomada lá da arte da Grécia Antiga, da Roma Antiga, ok? Então, nós vamos ver, eu vou ler aqui para vocês na minha cola, tá? Eu vou mostrar aqui, ó, o que eu olhei lá no livro do Claude Paliski, do Gaut, que eu pesquisei para completar isso aqui, ó, o que ele fala? O homem passou a observar, a questionar o mundo. Que mundo é esse? Ou seja, lá na Idade Média, como que era? Tudo em nome de Deus? Eu poderia questionar? Não, na Idade Média eu não questionava. Aliás, houve pessoas que questionaram? Sim. E muitas foram para onde? Para a fogueira, a Santa Inquisição, ó, acabou com esse povo. Só que queimou esse povo quando não matava, né? Aí que não. Houve uma certa liberdade. E aí, gente, vamos voltar nesse contexto um pouco de desenvolvimento. Foram muitas teorias, filósofos, universidades. E aí eles vão também desenvolver a escrita musical. Nós já tínhamos, desde lá do final da Idade Média, a criação da imprensa, né? E como que eram agora, como que eram nessa época, né? Essas partituras, nessa fase de transição, Idade Média e Renascimento. Eles foram evoluindo, chega no Renascimento, a imprensa passou a fazer partituras, só que, gente, ainda era muito elementar. Eles faziam os caracteres, às vezes, nas madeiras. E, em princípio, eles faziam um por um. Pensa colocar um caractere para uma mínima, para uma semínima, fazer diferente. Então, era tudo muito demorado. Por isso que nós temos ainda dificuldades, perdeu-se no tempo muitas partituras medievais. No Renascimento, a gente já vai ter esse resgate maior aí, mas aí depois a imprensa vai começar a evoluir, ela começa a imprimir por blocos, mas mesmo assim, até onde eu pesquisei, às vezes para imprimir essa partitura aqui, ó,
um sistema, né, que tem as quatro linhas, né, soprano, contralto, tenor e baixo. Às vezes eles faziam separados para depois juntar. O negócio era difícil, né, gente? Não era fácil, não. Outra curiosidade aqui, que em relação às composições, os compositores começam a seguir o ritmo da fala. Antes, lembra que eu falei que o ritmo da música era ligado ao ritmo da palavra, né? As palavras eram bíblicas, depois nós tivemos ali no trovadorismo já a música profana, que é a poética, que não era da igreja, que era considerada profana. Agora não, eles começam, gente, a trabalhar também a música ficta. O que seria isso? A música ficta, ela virá com algumas alterações, os sustenidos, bemóis, mas interessante dessa nova maneira de musical, instrumental, de relacionar o acompanhamento ao texto musical, é que agora eles pensam assim, o que é que esse texto quer me dizer? Qual é a mensagem desse texto? Então, se ela é uma mensagem, por exemplo, de alegria, de euforia, eu vou procurar fazer uma estrutura harmônica, musical, em a qual essa estrutura possa retratar uma alegria, ou seja, agora o compositor começa a colocar o acompanhamento musical também em função do texto. Não é só o ritmo, mas em função desse sentimento. Tanto que, se você vai falar de uma tragédia, se é um texto que fala de algo muito triste, eles começam, gente, a colocar tensões, né? Poucas tensões nesses acordes. Por exemplo, hoje em dia, quando a gente vem agora no século 20, 21, nós não sabemos que todos os músicos que fazem trilhas sonoras de filmes, eles não põem essas trilhas à mercê da mensagem do filme, da imagem do filme, não é verdade? Não fazem isso? Filme de terror, que jeito que são as músicas de filme de terror? Filme de amor, aquelas músicas românticas, não são assim? Tudo isso, existe um estudo para isso, existe técnica composicional. Então, vamos voltar lá no Renascimento. Eles começam a fazer esse tipo de música. Onde é que você vai ler isso? Você vai virar a página e você vai ler, deixa eu ver que página que eu coloquei isso, música ficta. Depois eu mando lá, eu perdi o número da página aqui agora. Vamos adiante. Mas o que eu quero falar para vocês é que a música ficta, ela vai em função do texto, com essas alterações. Mas ainda assim, a música na Idade Média e no Renascimento, ela era modal, ok? Voltando. O moteto, ele vai ser uma forma musical extremamente usada também nas missas. Agora, eles vão trabalhar muito as missas com as partes fixas. Depois nós falamos dessas partes fixas. Aqui ele vai dar na página, deixa eu ver, 24, ele vai explicar o que é imitação. Essa imitação aqui, ele vai mostrar para vocês, é uma composição do Thomas Tallis, que tá aqui, ó, vê se dá para perceber aqui, essa aqui, ok? Essa composição, reparem, ela começa, se você pegar a partitura lá, ela começa com a voz do tenor, ele canta, ele tem o texto, depois ela passa para a voz feminina do soprano, com o mesmo texto, e aí ela entra aqui com o baixo, ou seja, eu estou criando o esquema, ele vem tenor, soprano, depois ele vem o baixo, depois ele entra no contralto, mas nenhum não para. Por isso que chama-se aqui de música contínua, um vai emendando o outro. Então eu tenho aqui, o primeiro texto aqui está em inglês, porque o Thomas Tallis era inglês, ele fala assim:
Hear the Voice and Prayer. Então, quando ele começa Hear the Voice and Prayer, ele vai pôr esse mesmo texto lá e começa esse processo de imitação, que foi muito usado na forma moteto. Aí o holandês, o Josquin de Pré, lá na página 25, ele vai fazer a música aqui, ó, do Absalom. É linda. Aí aqui ele começa com... Engraçado que ele escreveu os dois na clave de Fá. Ele vai começar, meninos, falando já Absalom filimi, porque tá em italiano. É Absalom, filho meu. Então ele vai fazer, ele começa com a voz superior, que como está só na clave de Fá, eu entendo que são vozes masculinas, ok? Eu não vou afirmar isso totalmente, mas eu entendo que são vozes masculinas. Até mesmo porque quem gravava tudo isso eram os homens que faziam essas músicas ainda, né? E apresentavam e cantavam. A soberania masculina continua. Apesar de que alguns valores mudaram nessa época. Já já eu vou fechar a aula com esses valores. Então, repare, ele começa com a semibreve, duas mínimas, mais duas mínimas, uma semibreve. Aí vem uma pausa, duas mínimas, uma semínima, na verdade, o meu tá meio apagado, uma mínima e uma semibreve. Repare, ele pega essa mesma estrutura e vai copiando. Então, isso é a forma moteto, ok? Depois, eu vou colocar para vocês aqui o Palestrina, que ele fez também uma missa inteirinha. Gente, naquela época, as missas, os compositores recebiam encomendas assim, ó, o Papa falava assim, olha, eu quero uma missa comemorativa, tal, tal. Eles tinham que fazer todas as músicas que eram usadas na missa, que não são poucas. E aí o Palestrina fez aqui, eles vão pegar aqui um trecho do Agnus Dei, que está escrito Agnus Dei, né? O Agnus Dei, que ele faz aqui, ó, da missa para o Papa Marcelo, em memória ao Papa Marcelo. Depois eu vou pôr esse Agnus Dei para você. Eles chegam a escrever as 6 vozes. Bom, chegamos aonde eu queria. Nessa época, eles começam a construir mais igrejas, e essas igrejas, algumas partes delas são construídas, gente, para receber esses coros. Os arquitetos começam já a entrar em acordo com esses músicos para ver essa questão acústica. E eles ficaram tão empolgados que eles não fizeram 4 vozes, não. Por exemplo, o Agnus Dei aqui do Palestrina tem 6 vozes. Eu soube de composições que tem muito mais vozes. Às vezes, meninos, eles colocavam em algumas igrejas grandes, eles têm os nichos, né, que são aqueles cantos, pequenas capelas dentro de uma igreja maior. Eu percebi isso quando eu visitei essas igrejas antigas lá na Europa. Então, você vê, eles punham assim um coral numa capela de cá e outro de lá. Um coral cantava daqui, o outro de lá e respondia. Eles foram ficando tão fascinados com essa polifonia, foi o desenvolvimento da polifonia vocal, o desenvolvimento da polifonia instrumental, que eles chegaram ao exagero. Depois eles começaram a retroceder, mas eles fizeram muitas experiências, ok? E aí, deixa eu ver aqui o que mais que eu posso falar. Começaram, a partir daí, muitos temas, não só religiosos. Agora a igreja, ela não tinha essa influência total mais em relação a essas composições. Então eles faziam músicas para a igreja, ao mesmo tempo músicas também não religiosas, músicas profanas. Por isso que nós vamos ter, assim, uma série de músicas lindíssimas, instrumentais. Nós vamos ter para festas também palacianas, né? E por que essas festas palacianas? Porque essa época agora mudou a economia. O que tínhamos na Idade Média? Nós tínhamos na Idade Média os senhores feudais. Agora não. Agora nós vamos ter
os nobres, mas nós vamos ter também uma outra classe, a burguesia. Que classe é essa? Gente, são os emergentes, são pessoas que às vezes não têm uma formação cultural muito exacerbada, mas que tinham, ó, din-din. Nessa época, nós vamos ter as grandes descobertas, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, né? Cristóvão Colombo. É a época das grandes navegações, do caminho para as Índias, das especiarias, né? Nós vamos ter aí em 1500 o descobrimento do Brasil, bem no meio aí do Renascimento, mas lembrando que nessa fase o Brasil estava sendo descoberto, ainda era uma terra indígena, né? Nós não temos registro ainda, né, dessa composição musical, de um estilo musical brasileiro. Nós vamos ter esse estudo a partir da música de concerto, da música erudita brasileira, a partir do período barroco, ok? Então essas grandes descobertas, o que é que elas vão fazer? Elas vão criar pessoas, mas é um modo de falar. Elas vão criar uma classe social, a burguesia. O povo tem dinheiro. E aqueles que tinham muito dinheiro compravam o quê? Títulos. E esses títulos iam para onde? Esses títulos. Esses caras com títulos frequentavam a corte, né? E alguns deles também eram amantes de obra de arte. Outra hora, o que eles faziam? Eles pagavam artistas para fazerem obras de arte, para colocar nas suas casas luxuosas. Outra hora, eles pagavam músicos para tocar para eles. Então aí vai surgir uma figura muito importante, o mecenas, que é o cara que tem um poder econômico, que contrata o artista para trabalhar para ele, para fazer uma obra de arte, para fazer uma festa, mais ou menos por aí, ok? Mas também, só falar um pouquinho aqui, um adendozinho na literatura. Gente, vocês nem imaginam. O que vai ter de burguês achando que é poeta? Vai surgir muita porcaria também, porque era chique, né? Fazer música, era chique declamar poesia, né? Não era? Então, assim, vai ter essa divergência aí. Mas, no mais, é um momento muito importante também. É um momento muito lindo. É um momento dos pensadores. É um momento que o mundo começa a abrir para o homem. E é um momento que eles vão estudar a medicina, vai estudar o corpo humano, que até então eles tinham essa dificuldade, né, de profanar o corpo. Então, o renascimento é isso, gente. É o renascer. E eu acho que ele tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo agora. E eu deixo aqui minha mensagem para vocês. Reinvente. Renasça. Faça diferente. O mundo, plagiando outras pessoas, o mundo não será o mesmo a partir dessa pandemia. Mas ele vai ser muito melhor. Porque você que está aí do outro lado da telinha, você vai ter a oportunidade, já está tendo, de buscar na sua essência aquilo que você pode fazer diferente. De buscar na sua essência também, vai ter tempo para parar, para pensar. Tá difícil? Tá. Mas tem esperança. Logo, logo estaremos todos juntos, recordando tudo, eu vou tirar as dúvidas de vocês. Hoje eu não vou passar tarefinha, eu só quero que vocês vejam. E olha, se sinta abraçado, cada um de vocês. E vou pedir aqui, orem muito de coração para a nossa escola, pela nossa escola, pelos profissionais que estão lá, pelo nosso diretor Edmar, pelos coordenadores, por nós professores e por vocês. Vamos pôr o Gustavo Ritter em oração, para que nós possamos voltar
e dar continuidade nesse projeto maravilhoso. Porque uma coisa vocês podem ter certeza: todos nós professores somos apaixonados pelo que nós fazemos e nós não paramos. Nós estamos fazendo reuniões, Zoom, estamos entrando em contato, então nós não paramos e nós estamos aqui para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Eu bloqueei as falas de vocês no grupo porque tinham alunos que estavam perdendo o conteúdo, ok? Mas aqueles alunos que falaram comigo no privado, eu respondi a todos, com o maior prazer. Fiquem com Deus. Obrigada.